Smartcast, o podcast das novas ideias. Olá, ouvinte! Que bom ter você novamente aqui para nosso terceiro episódio do Smartcast, podcast das novas ideias. Como você já sabe, estamos focados em inovação e tecnologias que estão mudando o nosso dia a dia. Sou Daniel Simões, empresário, apaixonado por inovação e um eterno curioso. Hoje nossa conversa será sobre as tendências e mudanças do mercado imobiliário. O que há de novo nesse mercado tão importante? Quer descobrir? Então vem com a gente! Basicamente, todos os mercados precisam evoluir de acordo com as transformações sociais que ocorrem no decorrer do tempo. Afinal, serviços e produtos são oferecidos a pessoas, e estas estão em constante evolução e modificação de pensamento. Não é diferente se pensarmos no mercado imobiliário. O que atende à necessidade das pessoas hoje, no quesito moradia, é o mesmo que atendia às necessidades há 5, 10, há 20 ou até 30 anos atrás? Claro que não, e a gente sabe disso. Se antes o importante era ter muito espaço, agora o que vale é economizar e ganhar em praticidade. Essas mudanças são perfeitamente explicáveis por dados demográficos. O brasileiro tem andado um tanto mais sozinho nos últimos 20 anos. Mas calma, que eu não estou tirando essa informação só da minha cabeça. Alguns dados do IBGE comprovam que desde a década de 90, o Brasil teve uma redução em 39% da taxa de fecundidade. Ainda com os dados, tivemos também no mesmo período a redução em 46% da taxa de nupcialidade. Isso mesmo, menos pessoas casaram nos últimos 20 anos. E claro que esse dado implica diretamente em outro, já que as famílias brasileiras estão cada vez menores. Tivemos desde 1990 uma redução em 36% no tamanho das famílias, que hoje não passam de 3 pessoas. Ao trazer esses números para dentro da nossa temática, conseguimos ver claramente a confirmação do que fiz agora há pouco. O brasileiro não está mais precisando de espaços gigantes para morar. Pelo contrário, com os preços cada vez mais altos e a correria do cotidiano, o que está em pauta é um lugar compacto e que traga um equilíbrio entre morar bem sem gastar muito. Junto a esse fenômeno, surge a tendência de moradias compactas, lugares que atendem às necessidades dos moradores sem excesso de espaço. Essa ideia se pauta principalmente na redução da metragem dos apartamentos e faz com que haja locais comuns dentro do condomínio, muito próximo à ideia e o conceito do co-living. Para aprofundarmos essa tendência, convidamos um especialista em análise estratégica de mercado para a conversa. E com certeza você vai gostar muito desse bate-papo. Nosso convidado do Smartcast de hoje é Fábio Tadeu, sócio-dirigente da empresa Brain Bureau de Inteligência, que existe há mais de 16 anos, atuando nacionalmente nas áreas de inteligência estratégica, pesquisa e consultoria. Fábio é mestre em gestão urbana pela PUC do Paraná e também mestre em organizações de desenvolvimento pela FAI Business School. Além disso, é consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento nos assuntos referentes à habitação na América Latina e já coordenou com a Brain estudos de mercado em mais de 300 cidades do Brasil. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, Daniel? Tudo bem aí, pessoal? É um prazer ter você aqui, Fábio, mais uma vez conversando com a gente. Esse bate-papo de hoje é de um assunto que você entende muito, sobre as tendências e essas mudanças que o nosso mercado imobiliário está evoluindo com as comportamentais das novas gerações. A pergunta é a seguinte: o que você percebe de evolução no mercado imobiliário, de maneira geral, no Brasil? O que foi que mudou, Fábio? O que mais mudou, que é geral em todos os níveis de renda, é o tamanho do imóvel. É claro que ele mudou diferente para quem ganha 50 mil reais ou para quem ganha 5 mil reais ou para quem ganha 2 mil reais. Mas aquelas pessoas que nos anos 2000, começo dos anos 2000, buscavam, por exemplo, um lote de 600 metros ou um apartamento de 350 metros privativos, hoje elas buscam um lote de 350 metros, ou seja, quase uma redução à metade, e uma planta de um apartamento ao redor de 200, no máximo 250 metros privativos. E isso vale para as rendas mais baixas, que buscavam eventualmente 60 metros e agora estão buscando 45, 48. Então, a redução do tamanho do imóvel é a maior generalização que existe em todo o país, independente de região e de renda. E uma coisa também que a gente fala que essa redução do tamanho das famílias, né? Redução de casamentos, redução de taxa de nupcialidade. Qual é o efeito prático que a gente vai ver isso no longo prazo, no tamanho dos apartamentos, nas grandes... Você citou lotes, né? Mas a gente sabe que Fortaleza, por exemplo, é uma cidade extremamente verticalizada. Qual é o efeito que a gente pode prever para quem está pensando em comprar um apartamento, projetar sua família? A tendência é que, justamente, veja, na medida em que as famílias diminuíram, a tendência é cada vez aumentar o percentual de apartamentos no total de lares.
Porque a casa estava muito atrelada com a ideia do sonho com os filhos. Então, as famílias que tinham renda queriam construir a casa para ter a sua piscina própria, ou a sua churrasqueira, ou quem não tinha um terreno de uma casa com piscina podia pelo menos fazer o seu churrasquinho na chapa lá, né? Na medida que a família diminui, esta grande vantagem da casa em relação ao apartamento, esta convivência em família ou família ampliada, reúne vários primos, reúne vários avós, todo mundo lá fazendo aquela festa, isso diminui. Ao mesmo tempo, o trânsito piorou muito, né? Nós tivemos uma explosão da compra de carros nos últimos 20 anos no Brasil. Somado então essa redução das famílias, o encarecimento da moradia e do modo de viver e essa mudança cultural comportamental, a tendência é buscar praticidade. E aonde você tem praticidade? Aonde tem varejo e aonde tem serviços. Aonde tem a academia, a panificadora, o shopping center, o conserto de roupa, a lavanderia e assim. E aonde que tem isso? Aonde tem concentração de pessoas. E concentração de pessoas você tem aonde tem apartamentos. Porque quanto mais apartamento, mais moradores. E moradores é mais renda no mesmo espaço. E mais renda no mesmo espaço possibilita com que o varejo tenha qualidade, potencial de lucratividade. E aí um atrai o outro. E criando um ciclo virtuoso. Na medida em que mais varejo atrai mais morador traz mais renda para aquele local, possibilitando a abertura de novos varejos, inclusive do mesmo segmento. Percebam que vários tipos de varejo é comum você encontrar um do lado do outro. Tipo farmácia aqui em Fortaleza, né? Tipo farmácia do Brasil inteiro, né? Tem um negócio que tem em todas as esquinas do Brasil, são farmácias. É esse mesmo raciocínio. Às vezes, poxa, como é que pode uma do lado da outra? É porque tem muita gente, tem muita renda circulando, precisa de concorrência e uma estimula a outra. Então, esta é a tendência. O aglutinamento de mais pessoas, então essas regiões mais densas de Fortaleza, que estão ao redor de Meireles, Aldeota, Fátima, etc., elas tendem a se expandir a partir dessa faixa mais próxima da praia, que já não há mais aonde construir, para cada vez mais para o sentido do interior da cidade. Fábio, você falou uma coisa interessante aí no começo da sua fala, que você falou que antigamente a história da família, né? Primos, tios, etc., todo mundo convivendo com piscina, que todo mundo quer ter sua própria piscina, mas a gente sabe que hoje nós estamos numa realidade, inclusive econômica, que hoje você ter sua própria piscina, não só ter a piscina, mas como manter a piscina e outros itens que você não tem muita eficiência, que você não usa todo dia. Você não usa piscina todo dia, a não ser que você seja um atleta de natação, né? Você não usa lavanderia, por exemplo, porque você não usa todo dia, você não lava roupa todo dia. E aí a gente entra num assunto que hoje se fala muito, que é o conceito de economia compartilhada, né? Do uso em relação à propriedade. Aí eu te pergunto, dentro dessa nova tendência de economia compartilhada, como é que você vê que o mercado imobiliário vai se adaptar a essa tendência, a essas mudanças? Eu acho que isso passa pela existência dos aplicativos, né? A economia compartilhada só realmente foi possível de maneira ampla a partir do momento em que no celular nós conseguimos criar a conexão entre as pessoas. Porque a conexão antes era difícil, né? Você precisava de um telefone, de um e-mail, liga, agenda. É um trabalho a conexão. Com o aplicativo, isso tornou na palma da mão de maneira automática, né? E o que acontece? Hoje, por exemplo, existem empreendimentos que fazem aplicativos ou empresas de incorporação que fazem aplicativos que podem ser replicados para os diferentes empreendimentos. As pessoas daquele prédio, ou seja, daquela comunidade, conseguem interagir umas com as outras. Gerando um senso de comunidade. Gerando um senso de comunidade. Então, quem passeia com o cachorro? Eu passei, eu também gosto de passear, pode levar o meu. Estragou meu chuveiro, alguém aí sabe arrumar? Ou alguém aí tem. Então você cria dentro do ambiente virtual diferentes serviços. E aí depois que isso está funcionando, você pode conectar a serviços externos, a serviços privados. Então daí o condomínio pode fazer uma parceria com a pizzaria da esquina e começa a ter um processo diferente de preço para o condomínio, ou com a academia, né? Ou com prestadores de serviço via o aplicativo. Então tanto você tem a comunidade do empreendimento, né, daquele prédio, quanto você tem a comunidade interagindo com o seu entorno. Isso ainda é incipiente, mas não são 2 ou 3 empresas que já estão em operação no Brasil. Pelo menos já conheço pelo menos umas 15 empresas que estão desenvolvendo seus próprios aplicativos, ajudando os moradores. E não só os moradores, né? Aqui a gente está falando mais ligado a empresarial, mas a ideia dos coworkings, que aumentaram por 10 nos últimos 4 anos no Brasil, já são mais de 1.200 espaços de coworking, eles também têm hoje a possibilidade de um aplicativo. Aqui em Fortaleza tem uma marca que está crescendo muito, que é o Elephant,
que está querendo se expandir. Então, uma das tendências com quem usa esse coworking é via aplicativo poder selecionar eventualmente um espaço em Recife ou um espaço em São Paulo, né? E aí, aproveitando o gancho, dá para começar a pensar em colocar coworking nos empreendimentos residenciais. Smartcast. E aí você meio que antecipou uma das perguntas aqui, que era exatamente essa, né? Que a gente está começando a entrar na geração do IoT, ou seja, as gerações que estão entrando e que estão migrando estão cada vez mais conectadas a aplicativos de celulares. Esses aplicativos de celulares estão ficando cada vez mais úteis no dia a dia, gerando maiores interações, maiores integrações. E um deles, por exemplo, que tem um efeito muito interessante, inclusive na mobilidade urbana, são os próprios aplicativos de transporte compartilhado, Uber, 99 Táxi, etc. E aí a gente e a gente entra num dado que você citou agora numa palestra recente, que uma das coisas mais importantes que o mercado tradicional tem é a vaga de garagem, né? Sempre se falou assim, não, vaga de garagem é uma coisa imexível. Se você não tiver 2 ou 3 vagas de garagem, você não vende o apartamento, seja do tamanho que for. E a gente tem visto uma realidade mudando muito rapidamente, né? Você recentemente falou sobre uma queda no número de CNHs emitidas. Fala um pouquinho pra gente aí sobre essas mudanças. São duas coisas, né? Primeiro, isso realmente, essa tendência está sendo possível graças aos aplicativos, porque o custo do carro já era alto. Vamos pegar a cidade de São Paulo, que é onde essa tendência é mais acentuada. Estacionamento de São Paulo sempre foi caríssimo, né? Espaço é muito caro. É muito caro, né? Então, muitas pessoas já não tinham, mas faltava alguma coisa, porque daí o cara precisava ir trabalhar todo arrumadinho, num dia de chuva, tudo lotado, chegava lá, complicado, né? O aplicativo possibilitou uma mudança. Nos últimos 2 anos, os Detrans estaduais registraram uma queda média de 30% na emissão de novas CNHs. Como a população não caiu 30% nesse período, ou seja, o número de pessoas que chegam à idade adulta é mais ou menos a mesma, significa que dessa queda deveu-se não à crise econômica, porque já estava vindo o efeito crise já tinha acontecido, aconteceu basicamente por uma mudança de comportamento. As pessoas estão desistindo de ter carro. E isso independe da renda. Inclusive, ao contrário, na alta renda a tendência está mais rápida de abandono do carro do que na média renda. Porque você começa a participar com os teus amigos e eles falam, para que você tem carro? Você é mané? Não faz sentido. Né? Até ecologicamente irresponsável. Irresponsável, né? Daí você pode beber tranquilo e você passou a ser muito barato. O Brasil hoje é o segundo maior mercado da Uber no mundo. Segundo maior? O segundo maior. Somente no Brasil, mais de 1 bilhão de viagens já foram realizadas do Uber. É muita coisa. Mais de 1 bilhão de viagens, né? Nós temos mais ou menos 700 mil motoristas de Uber no Brasil. Parte deles é porque virou um novo emprego com a crise, mas boa parte deles também é complemento de renda. Então você tem um exército de motoristas de Uber que possibilita com que 2 coisas importantes para a sensação de usuário poder abandonar o carro. Uma é preço, é óbvia, mas tem uma outra coisa que é fundamental. O tempo que você precisa esperar. Qual era um dos problemas com o táxi? Você vai chamar um táxi, 15 minutos, 20 minutos para chegar na tua casa. Em dia de chuva, 1h30. Porque em dia de chuva você não consegue. Então, independente do preço, você não tem o serviço. Hoje, com essa oferta brutal, é ultra comum nas regiões densas, onde tem muito apartamento ou prédio comercial, levar 1 minuto, 1 minuto e meio. Por exemplo, eu já tive várias experiências que estou lá no 10º andar na empresa de um cliente, vou chamar um Uber aqui para não ter que esperar lá embaixo. E o cara já parou lá, tem que mandar uma mensagem pro motorista do Uber, tô descendo. Ou seja, isso é uma facilidade gigante. Eu não preciso nem perder o tempo de pegar o meu carro ou pedir pro manobrista, é mais rápido que o manobrista. Então você junta simultaneamente preço baixo com oferta acessível, né? Está naquele momento. Isso muda a realidade de como as pessoas vivem. Eu estava discutindo esse assunto com um amigo há pouco tempo, ele me falou uma coisa interessante. Ele disse, Daniel, eu comecei a perceber que quando a gente começa a usar o Uber no dia a dia, a gente começa a mudar a nossa vida de uma forma interessante. A gente começa, Fábio, a entrar pelos lugares pela porta da frente. Aí eu disse, como assim? Você vai num shopping, você sempre entra num estacionamento, vai por um canto, só entra sempre pelas portas dos fundos, você nunca entra pela porta da frente. E você começa a ver mais coisas. Outra coisa, eu particularmente eu sou um usuário de Uber relativamente frequente. Não só o tempo que te gasta para buscar estacionar financeiramente, é você, por exemplo, sair do ponto A ao ponto B e trabalhando, passando o WhatsApp, ligando, resolvendo. Isso resolve muita coisa. Muita coisa, né? Ele aumenta a produtividade e diminui o estresse, né? Hoje, no meu caso, eu sou empresário, né? A gente tem uma empresa de consultoria e pesquisa.
e viajo o tempo inteiro. Num dia como ontem aqui em Fortaleza, eu tive 6 reuniões. Digamos que eu tenha levado entre uma e outra 15 minutos. Então eu teria gasto aí alguma coisa como 1h30 no trânsito ontem. E se eu estivesse dirigindo, era 1h30 jogada no lixo. Como eu pude ficar no WhatsApp, no e-mail ou no telefone, é 1h30 que eu consegui colocar a vida em dia. Então imagine para aquelas pessoas que têm a vida muito ocupada, perder 1h30 de um dia de 8 horas... Pô, nós estamos falando de... É muito tempo, nós estamos falando de quase 25% do tempo, né? É muito tempo. E é do tempo. E se a gente for fazer a conta do tempo útil, se a gente deduzir aí as 8 horas médias de sono, isso aí vai muito. Como a gente fala aqui no Ceará, pascocuia. E aí, entrando no mercado imobiliário, significa que os incorporadores precisam tomar cuidado para que a vaga de garagem diferencial a vida inteira hoje está virando custo. Claro que alguns segmentos, em especial de altíssimo padrão, até porque como o imóvel é muito grande, o peso que tem no valor total do imóvel é menor, mas em imóveis menores de 60 metros quadrados, e quanto menor, mais para o 40 ou mais para o 20, isso é mais verdadeiro ainda, o peso da vaga passa a ser desproporcional, né? E em imóveis menores que podem ter tanta utilidade de ser de moradia de transitória, né? Ou seja, alugar com frequência, estilo Airbnb ou quinto andar ou qualquer outro tipo de ferramenta, ou alugar diretamente, são pessoas que os seus usuários provavelmente não terão vaga. Então toma cuidado, porque vamos imaginar um imóvel, só para facilitar a conta, de 25 metros a 10 mil reais. 250 mil reais. Se ele não tem vaga de garagem, ele é esse preço, 250 mil reais. Para a pessoa ganhar 0,5%, ela precisa alugar por 1.250 reais mês, independente se ele é direto ou fracionado. Se tiver a vaga de garagem, uma vaga de garagem numa região central, não é difícil custar 50 mil reais. Às vezes até mais. E às vezes 50 mil reais, às vezes é o custo de construir a vaga. O incorporador não ganhou nada. Não ganhou nada. Né? Você falou em um caso, por exemplo, de um apartamento de 25 metros quadrados, mas se a gente pegar aqui em Fortaleza um apartamento hoje, KJ Smart, construído entre 30 e 40 metros quadrados, a vaga, se você pegar a vaga, rolamento, né, e etc., é 25 metros. Ou seja, é o tamanho do apartamento na vaga. E às vezes o cliente não percebe. E aí o que acontece com a tua rentabilidade? Né? Você, para ter a mesma rentabilidade de 0,5%, vai precisar ter R$250 a mais naquele preço de locação. Então você precisaria aumentar de 1.250 para 1.500. Mas para o comprador, você está mantendo a mesma rentabilidade, mas para o locatário, ele está aumentando em quase 20%. Verdade. O valor de aluguel. Aí sabe qual que é um risco grande? É na prática, se ele não tem, ele não vai querer pagar pela vaga. E aí você vai ficar com ela parada. E alguém vai querer alugar só a vaga? De verdade. Não faz sentido. Então, é um risco para quem é investidor perder rentabilidade ou deixar parado o negócio. Você já vê casos, por exemplo, desses apartamentos super compactos em São Paulo, você entrar no estacionamento e não vê um carro. Vários apartamentos em São Paulo que você vê, não há absolutamente carro, né? Em São Paulo, nos últimos 12 meses, tem quase 12 mil apartamentos lançados sem vaga de garagem, sem nenhuma vaga de garagem. Então, isso representou aí mais ou menos 20% do mercado atual de São Paulo, não tem vaga de garagem. Atual muito alto, eu acho que é uma tendência em todo o... Se você pudesse fazer uma previsão, cravar, a gente vê daqui a alguns anos ver se a gente estava certo. Em quanto tempo a gente já pode, por exemplo, pensar em lançar empreendimentos em Fortaleza sem vaga de garagem, falando de apartamentos compactos? Eu acho que não passa de 5 anos. 5 anos você acha que a gente já tem viabilidade de lançar prédios sem vaga? Eu acho que hoje já faz sentido pensar em prédios compactos que vão de 25 até 55 metros quadrados, excluindo o seu econômico dentro dessa metragem, porque mas é uma outra realidade, mas empreendimentos bem localizados, quando eu digo bem localizado, não é no coração do bairro mais nobre, são em regiões densas com oferta de serviço de acordo com a sua renda. Eu acho que hoje já faz sentido pelo menos de 20% a 30% das unidades não terem vagas de garagem. Beleza. Gente, eu queria agradecer sua participação, a nossa conversa foi extremamente salutar. Eu queria deixar aqui um agradecimento a você, a Brain, a essas pessoas que fazem realmente esse mercado mudar e trazer novas ideias, novos jeitos, para a gente realmente conseguir evoluir e trazer produtos cada vez mais inovadores e produtos cada vez mais assertivos e para o público certo. Queria agradecer mais uma vez. Agradeço também, Daniel, fico muito feliz porque a gente atende mais de 150 clientes todos os anos e são poucos os que são verdadeiramente
engajados e empolgados com a ideia do futuro que está acontecendo. Não é o futuro que está por vir, é o futuro que já está acontecendo. E a J. Simões fez um movimento muito importante, uma empresa muito antiga e tradicional, de criar um novo segmento voltado a esse público jovem. Smart. Né? Smart. E veja que esse Smart independe da idade, Daniel. É um mindset de Smart. É a maneira de pensar a vida, de morar, de viver, que importa, e não a idade. E vocês estão conectados com isso, então parabéns. Obrigado. Bom, esse aqui é o Smartcast, o podcast das novas ideias. Se gostou do que ouviu e quer continuar a conversar conosco, entre em contato pelo e-mail smartcast@smart.com.br. A gente quer saber o que achou dessa nossa conversa e se tem sugestões de outras pautas que a gente possa abordar. Nosso muito obrigado e até em breve.